Minha rotina semanal detalhada. Abri o jogo, hein? Minha rotina semanal detalhada para conseguir os resultados que eu faço toda semana aí que vocês conseguem acompanhar, beleza? Meu nome é Felipe França, bem-vindos ao canal Felipe Driver Calculista. E se você não é inscrito, já se inscreve agora, ative as notificações para você receber os próximos vídeos e depois de assistir esse, volta lá nos vídeos anteriores para você verificar e aprender muito. Eu tenho certeza que você vai melhorar muito os seus ganhos, vai melhorar muito o seu pensamento, tanto na sua vida pessoal quanto na de trabalho, beleza? E já vai lá no Instagram também, tem muita coisa bacana, tá? Seja mais um inscrito lá no Instagram também, mais um seguidor, para que cada vez mais eu consiga ajudar mais vocês e cada vez mais você possa ver mais conteúdos, beleza? Vamos lá, minha rotina semanal detalhada por horário e locais, tá? A primeira coisa que eu vou dizer para vocês é que eu trabalho 6 dias por semana. 6 dias, tá? Eu não trabalho na terça-feira, tá? Na terça-feira eu fico de folga, tá? Eu trabalho na segunda-feira, na quarta-feira, na quinta-feira, na sexta-feira, no sábado e no domingo, tá? A primeira coisa que eu sempre faço é, segunda, quarta e quinta, eu tenho uma rotina de trabalho muito parecida com a de final de semana, porém alguns detalhinhos vão mudar e eu vou explicar para vocês, tá? Segunda, quarta e quinta, eu preciso fazer 90 corridas. Tenho 3 dias para fazer 90 corridas. Na média, eu tenho 30 corridas por dia. Porém, eu procuro fazer, sempre que possível, mais de 30 corridas, pelo menos 33 na segunda e 33 na quarta, para sobrar 24 corridas para quinta-feira. E mesmo assim, eu procuro fazer mais de 25 corridas. Tá? Por quê? Porque todo mundo que está querendo fazer a promoção deixa sempre para o último dia e acaba ficando corridas para fazer. E todo mundo quer fazer corridas no último dia. Então isso acaba complicando se você deixar muitas corridas para o último dia. Isso pode te atrasar, pode fazer você levar mais horas do que você quer e pode levar um esforço desnecessário. Então é por isso que eu me esforço já na segunda e já na quarta para não precisar me esforçar muito na quinta-feira. E aí na quinta-feira eu ter mais tempo e trabalhar de uma forma bem mais fluida, tá? E vamos lá. 13 horas é o meu começo, eu estou começando agora um pouco mais tarde, 13 horas, tá? Porém, funciona também se eu começar meio-dia, tá? Também dá certo, tá? Também dá certo, beleza? 13 horas, início, sentido São Paulo, ou seja, eu saio de casa, direciono, ligo aqui em Santana de Parnaíba e direciono para São Paulo, tá? Geralmente, a maioria das vezes é para Zona Sul, a maioria das vezes é para Zona Sul, tá? Às 13 horas e 40 minutos depois, eu já procuro estar em Barueri, ou seja, eu procuro que uma ou duas corridas, quantas forem necessárias, já façam com que eu esteja em Barueri. Eu posso estar em Barueri em movimento, com alguma pessoa no carro, ou até mesmo uma viagem que me deixou lá em Barueri, tá certo? Às 14 horas, Alphaville, tá? Que também pertence a Barueri uma parte, a outra parte pertence a Santana de Parnaíba. Mas eu procuro estar em Alphaville, na parte de Barueri, tá? Na parte de Barueri, caso eu não pegue uma corrida de Barueri direto para São Paulo. Lembrando que qualquer lugar que eu esteja aqui em Santana de Parnaíba ou Barueri, se eu pegar para São Paulo, melhor ainda. Se eu não pegar, né, eu procuro estar em Alphaville. Por quê? Porque nesse horário, 14 horas, tem uma grande chance de eu conseguir corridas para São Paulo. Tá? Às 15 horas, eu já procuro estar em São Paulo. Ou com alguma corrida que já me deixou, ou com carro em movimento já chegando em São Paulo, cruzando os marginais, entrando dentro de São Paulo. Tá? Para que às 15h30 aproximadamente eu já esteja abastecendo o GNV. E aí eu já posso ir no banheiro, eu posso ao mesmo tempo comer, né? E por que às 15h30? Porque se eu deixar para abastecer muito em cima da hora no horário de pico, eu demoro mais tempo para chegar no posto por causa do trânsito e ao mesmo tempo eu perco também dinâmico e isso pode me gerar uma diminuição de renda, tá certo? Aqui nas 14 às 15, só voltando, pode ser que eu não consiga pegar uma corrida direta, né? Mas às vezes acontece de eu pegar uma corrida para Osasco, tá? Que ali nesse horário sem trânsito demora 15, 18 minutos uma corrida, então às 2h20, né? Deixa eu colocar até aqui no meio, às 14h20 pode ser que eu esteja em Osasco, tá? E aí, de Osasco, eu procuro pegar para São Paulo. A única coisa que diferencia é que em vez de direcionar, por exemplo, para Santo Amaro, para muito lá embaixo, por exemplo, Congonhas, eu diminuo esse direcionamento para o Itaim Bibi, para Pinheiros, Shopping Guatemi. Por quê? Porque se eu direcionar muito lá para baixo e estiver em Osasco, ele começa a me mandar para o Taboão, começa a me mandar para ali para o Butantã, só que para o Butantã na parte do fundo, Rio Pequeno, e isso começa a me atrapalhar, porque demora mais para chegar, tá? Porém, se não tiver jeito, eu acabo fazendo essas corridas também,
tá? Porque a ideia é chegar em São Paulo, e mesmo que atrase um pouco, não há problema. Eu já faço esse planejamento para caso passe um pouco, não tem problema. O importante é ir fazendo corridas, tá? E se as corridas forem rápidas e estiver com dinâmico, melhor ainda. E aí não tem problema mudar esse cronograma, tá? Porque o que importa é que também faça bastante corridas, tá certo? E aí depois que eu abasteci, ali em torno de 15h45 até mais ou menos umas 11 da noite, eu fico no que eu chamo de miolo. Miolos. Eu tenho até um termo que eu brinco muito, que é zona Nutella, tá? Que é o quê? A área que eu fico ali em São Paulo trabalhando, tá? Esse miolo, ele é o quê? Itaim Bibi, Vila Olímpia, né? Ele também compreende um pedaço de Pinheiros, né? Pinheiros, Jardim Paulista, né? E um pedaço também ali da Berrine, né? do Brooklyn, que é o pedaço de Chácara Santo Antônio, né? E aí eu procuro ficar mais ou menos nessas áreas, tá? Eu costumava muito ir, quando acabava o trânsito ali, por base de mais ou menos umas 8 da noite, lá ali para Morumbi, para Vila Andrade. Hoje eu não estou fazendo mais isso por causa das corridas curtas, porque eu prefiro fazer mais corridas curtas, ficar mais concentrado, porque eu não tenho mais aquele dinâmico, não é nem o dinâmico multiplicador, eu não tenho mais o valor variável, porque tinha muitas pontes onde você conseguia fazer um retorno maior, sem alterar o tempo, lembrando, e aí eu conseguia ganhar mais nessas corridas. Hoje eu já não consigo fazer isso. Porém, caso o movimento esteja fraco dentro da cidade, eu costumo ir para lá também para conseguir pegar algumas corridas lá. E de vez em quando tem corridas curtas lá também, tá? Só que eu procuro ir em vez de 8 da noite, que o trânsito já acabou, eu procuro ir mais tarde. 9 horas da noite, tendo que voltar já quase que de imediato com uma outra corrida para chegar antes das 10, né? Antes das 10 horas ali na área do Itaim, tá? E aí eu sempre procuro ficar na mesma região, Lembrando que a parte do Pinheiros eu evito muito, tá? Ficar no horário entre 15 e 11. Eu evito ficar mais no horário entre 15 e 10 horas. Depois das 10 da noite eu até me permito subir para o Pinheiros, porque lá a chance não é nem de tocar para lá. O problema é quando você chega lá, não toca para descer de novo para o Itaim. As pessoas geralmente querem ficar lá. E aí eu procuro ir mais tarde, né? Ou perto do final do horário, 10 horas, 10 e meia, que daí eu consigo pegar uma corrida voltando, tá? Ou até mesmo, aqui quando chega entre 11 horas eu vou abastecer, né? Procuro também no banheiro. E aí depois entre 11 e meia-noite eu procuro também ficar um pedacinho ali de Itaim. E aí nesse horário eu me permito subir para Pinheiros. Porque dali de Pinheiros eu posso direcionar para casa, mesmo estando em Pinheiros, mas eu procuro estar no Itaim, e aí eu direciono para casa. E aí depois, 00h45, eu já procuro estar em Barueri. Procuro pegar uma corrida quase que direta para Barueri, ou uma para Osasco e uma para Barueri depois, mas a maioria das vezes está vindo Barueri, tá? E 1h10 estar em casa, tá certo? Mais ou menos 1h10 da manhã, tá? Lembrando que essa é a estratégia principal. Eu não vou bater lata, eu não vou ficar offline e bater lata simplesmente para chegar no horário. Tá? Esse é um planejamento. Tá? E ele possui margem de erro. Tá? Tolerância. Então eu procuro ter algumas tolerâncias aqui nesses horários para que eu consiga chegar em casa no horário certo. Tá certo? E há algumas mudanças pequenas de um dia para o outro. Tá? Eu vou falar aqui da segunda-feira. Tá? Eu vou escrevendo aqui que fica melhor. Segunda-feira. Tá? Segunda-feira, de manhã, eu não trabalho de manhã, mas quem trabalha de manhã percebe que tem um movimento muito legal de manhã, que é a galera que passou o final de semana fora, que está voltando na segunda-feira de manhã, reuniões, gente que acordou atrasado e por aí vai. Tá? Só que o que acontece? Quando isso vira para terça, né, que aqui no final, de segunda para terça, a terça-feira, normalmente ela não tem muita coisa, muito evento, não tem bar, não tem, até mesmo feriado não cai muito de terça, apesar que alguns caíram, então não tem muita coisa a se fazer numa terça-feira. Logo, as pessoas vão trabalhar no outro dia e aí elas vão voltar mais cedo para casa. Então, neste caso aqui, eu abasteço às 11 horas da noite e já procuro direcionar aqui, às 11 horas da noite, depois que eu abasteço. Por quê? Porque eu já preciso usar direcionar direto, porque vai demorar um pouco mais para tocar, então eu já preciso estar direcionado desde as 11 da noite, para que à 00h45 eu também esteja em Barueri, ou até mesmo mais cedo. Se eu chegar mais cedo não tem problema. E chegando mais cedo em Barueri, aumenta a chance de eu conseguir uma corrida para mais perto ainda, quase em Santana de Parnaíba, e aí depois para minha casa, tá certo? Para chegar também no mesmo horário. Perceberam que já há uma diferença aqui dos outros dias. Na quarta-feira e na quinta-feira,
esse processo aqui segue o fluxo que eu falei no início, tá certo? Agora vamos para o final de semana. Na semana eu faço 90 corridas por causa das promoções que tem de semana. E no final de semana eu preciso fazer 80 corridas, né? 80 corridas para pegar a promoção do final de semana que tem na Uber, tá? Isso enquanto eu estou recebendo ainda. Pode ser que eu pare de receber em algum momento, não sei, né? Mas enquanto tá mandando eu estou fazendo. Porém, eu procuro fazer 41 corridas já na sexta-feira e fazer 40 corridas no sábado, para completar as 80, passar de 80 já no sábado. Para quê? Para que eu receba a promoção toda no sábado, tá? E aí, fazer os R$1.000 de sabadão, que é aquele que eu sempre falo, fazer R$1.000 de sabadão. Então, quando eu faço R$1.000 no sábado, que é o que muita gente fala, nossa, você conseguiu fazer milão? Começou na sexta. Então, para fazer R$1.000 no sábado, na sexta-feira eu tenho que fazer 41 corridas, tá? Para no sábado eu conseguir fazer o número total de corridas que eu quero, tá certo? E já completar as promoções. E aí no domingo é um pouco mais tranquilo, faço pelo menos 30 corridas. Mas não é uma obrigatoriedade que eu faça 30 corridas no domingo. E sim que o dia flua bem e que eu pegue corridas. Eu procuro até mesmo pegar corridas com dinâmico o máximo possível, pegar todas as promoções disponíveis, tá? Que acaba calhando em 30 corridas, tá? Mas às vezes pode ser que dê menos, tá certo? Mas na sexta-feira e no sábado eu procuro fazer 41 e fazer 40 corridas, tá? Há uma leve diferença aqui no sábado, tá? Principalmente no sábado, na sexta-feira um pouco, no domingo não tanto. No domingo eu procuro fazer o mesmo processo que eu faço na segunda-feira, que é chegar mais cedo em casa, tá? Tanto é que no domingo já, inclusive nesse domingo agora, aconteceu de eu chegar em casa exatamente meia-noite. Comecei 1h da tarde, cheguei em casa meia-noite, tá? Comecei, aliás, após as 1h da tarde, cheguei em casa meia-noite. Por quê? Porque eu direcionei mais cedo e peguei uma corrida direta e depois já fui para casa, tá? Já no sábado, que eu quero completar as 40 corridas, e na sexta-feira, que eu também quero fazer 41, acaba acontecendo de talvez eu ficar um pouco mais do que as 12 horas. Fique 13 horas e 30, e por aí vai. No sábado, principalmente para completar lá as 40 corridas, tá? A promoção inteira. Então aqui nesse horário, que é meia-noite, né, das 11 da noite até meia-noite, que eu fico no miolo, e depois eu vou direcionar para casa meia-noite, esse horário da meia-noite eu estendo ele. Então, da meia-noite eu aumento 2 horas, ali aproximadamente 1h, 1h30, depende do dia. Então, eu começo a direcionar para casa, em vez de meia-noite, por volta de 1h30 a 2 horas da manhã. Que é nesse caso aqui que aumenta 1h30, 2 horas, tá certo? E aí acaba que aumenta, em vez de 12, passa a ser 13 horas, 13 horas e 30, talvez 14 horas. Mas é muito pouco, tá? A chance de aumentar tudo isso, tá? E é basicamente isso. E aí já no domingo repete o processo daqui, só que igual a segunda-feira, que eu procuro voltar mais cedo. Eu coloquei alguns valores aqui, tá? Mas eu não sigo essa regra, tá? Lembrando que eu não sigo essa regra. Eu procuro fazer o máximo que dá dentro do meu horário de trabalho, independente do dia. Tá? Eu procuro conhecer também os horários de trabalho para procurar focar o máximo possível, independente do dia. Porém, a semana... O que importa para mim é a semana, não o dia de trabalho, tá? Segunda, quarta e quinta gira em torno de R$ 1.800 a R$ 2.200, tá? Geralmente fica dentro dessa média, às vezes mais, às vezes menos, mas procura ficar dentro desta média. Isso tá na média geral, tá certo? E no final de semana, na sexta-feira, costuma ter 700, às vezes 800, já chegou o dia de 850, tá? Porém, não é uma regra, é a média, tá? Eu faço o que dá para ser feito. Se dá para fazer mais, eu faço mais. Se não dá para fazer tanto, eu faço menos. No sábado, eu procuro fazer os R$1.000 e no domingo, eu procuro fazer R$600, tá? Porém, não é uma regra. Essa semana, por exemplo, eu fiz R$600, mas haverão dias de 500, haverão dias de 550, haverá dias até menos, com menos de 500, tá? Porém, o importante é fazer o máximo que dá dentro do movimento disponível, tá certo? Dentro do movimento disponível. Como é que eu faço para sair daqui de casa e chegar em São Paulo sem gastar o destino? Usando o destino infinito. Já publiquei um vídeo aqui no canal falando sobre o destino infinito. Como é que eu faço para me manter entre 15h30 e ali até meia-noite, antes de direcionar para casa, dentro de São Paulo, sem perder o destino? Destino infinito. Tá? Eu me mantenho dentro dessa área fazendo um destino infinito curto, tá? E usando a técnica do triângulo, tá? Esse nome triângulo eu estou usando uma referência do canal do Daniel Uber 24 horas. Ele passou esse nome, achei interessante o nome, gostei,
que é basicamente você triangular, procurar 3 pontos e você ficar usando esses 3 pontos como referência. Tá? Normalmente, eu uso, às vezes, 4 ou 5, até mesmo mais pontos, tá? Tudo depende de onde eu estou, tá? Mas, na maioria das vezes, eu procuro colocar o direcionamento numa situação contrária. Se eu estou aqui embaixo, eu procuro direcionar para cá. O raio pequeno, de uns 2 km, às vezes 3. Se eu estou aqui, eu procuro direcionar para cá. Se eu estou aqui e direcionei para cá, a corrida veio para cá, eu procuro direcionar para cima. E aí vou fazendo esse X, esse cruzamento, né? Esse X, para que eu consiga sempre pegar corridas para o outro lado e esteja sempre com uma chance maior de tocar. Porque se você estiver aqui, direcionar para cá, a corrida tocar para cá e você continuar direcionando para cá, pode ser que daqui para cá não seja uma ideia tão boa. Ao mesmo tempo que daqui para cá também não seja tão boa. Então você tem que conhecer o movimento da sua cidade e conhecer talvez a expectativa, a chance de tocar naquele local. É por isso que é importante sempre analisar as suas corridas, de onde estão saindo, para onde estão saindo, ouvir dos passageiros o que eles fazem, tá, durante a corrida, o porquê que eles estão indo, o que está acontecendo. Se for algum evento que você não conhece, pergunte, né, com todo respeito, senhor. Esse é um evento de quê? É uma loja? Ah, é um restaurante? Tudo bem, beleza. E aí você já vai aprendendo mais ainda também com os passageiros, tá certo? Contrafluxo, tá? Lembrando que não dá para zerar o trânsito na cidade. Não dá, é impossível você conseguir evitar 100% do trânsito. Então temos que trabalhar com ele. Trabalhar com ele significa pegar corridas no contrafluxo, que tem um pouco menos de trânsito, mas ainda tem, tá? Procurar pegar as promoções, certo? As promoções. Procurar também pensar na quantidade total aqui das promoções para você que vai chegar no resultado. Então, pode parecer que seu resultado esteja baixo no começo, mas a longo prazo ele vai melhorando. Isso acontece muito nos R$1.000 do sábado, tá? Às vezes parece que eu não vou chegar no resultado, mas aí eu vou acelerando, e aí entra a promoção, depois eu vou acelerando, entra outra promoção, entra corridas mais rápidas, porque cada vez mais tarde fica mais rápido fazer as corridas, e isso vai melhorando o meu ganho por hora, tá certo? E meu ganho por KM acaba chegando nos R$1.000, tá? Além das promoções, também tem um reloginho, tá? Eu postei um vídeo aqui também falando sobre a técnica do reloginho, a estratégia do reloginho, que é basicamente você usar todas aquelas 12 horas para você conseguir o melhor resultado possível e procurar a corrida mais eficiente possível dentro do seu horário. Lógico, fazendo o direcionamento para não precisar ficar escolhendo, para não demorar muito tempo também. Então, quando eu preciso ficar mais de 12 horas, essa técnica do reloginho ajuda muito para que eu consiga chegar no resultado usando a máxima eficiência possível dentro de cada minuto do aplicativo. Tá certo? E é isso, galera. Isso aqui explica toda a minha semana, tá? São muitas horas trabalhadas, lembrando, eu sempre falo isso, são muitas horas trabalhadas, porém, não tem jeito. Se você quer ganhar bem, você vai precisar trabalhar muitas horas. Você pode até trabalhar menos horas e ter uma eficiência grande também, não tem problema. Que é o caso de, por exemplo, de vez em quando eu preciso ter alguma folga, eu procuro folgar segunda até quinta, segunda, quarta e quinta, além da terça-feira. E aí eu trabalho só o final de semana e tenho um resultado excelente, porque a semana ela é dividida em 2 partes. Então eu procuro fazer disso, tá certo? Então, só resumindo, segunda-feira e domingo, tá? Eu procuro chegar mais cedo em casa, então eu procuro já direcionar às 11 horas da noite aqui, tá? Na quarta-feira e quinta-feira é respeitado todo esse processo aqui, praticamente 100%, tá? E na sexta-feira e no sábado, entre meia-noite e 2 horas da manhã, pode ser que aumente ali 1 hora, 1 hora e meia, tá? Para ficar mais tempo para conseguir bater o número de corridas. E depois ir para casa e chegar um pouco mais tarde. Beleza, galera? É isso. Espero que tenham gostado, tá? E até o próximo vídeo, tá? E planeje também a sua semana. Se eu planejo a minha e dá certo, você planeja na sua também, vai dar certo, beleza? Quem está preparado consegue ter melhores resultados. Faça o seu melhor dentro das condições que você tem, enquanto não tem condições de fazer melhor ainda, beleza? Valeu! E já vai vir os caras fazendo mimimi, falando que não sei o que e tal, que não consegue aqui, cara, consegue sim, se organiza. Tudo na sua vida depende da sua organização. E não adianta ficar chorando não, rapaz. Não adianta ficar chorando, não adianta ficar reclamando, não adianta nem discordar. Porque você tá errado. Se você acha que se organizar não dá certo, é por isso que você não deu certo no CLT. Ah, eu tinha emprego CLT, meu chefe era ruim. Ah, eu abri uma empresa, os funcionários eram ruins, o local era ruim, era tudo ruim. Ah, eu vim pra Uber, a Uber também tal. Não. O CLT às vezes era bom, você que não trabalhava o suficiente, porque você acredita que trabalhando bem, o seu chefe vai lucrar mais ainda. E você acha que isso é errado. Hã? Na verdade isso é bom, porque isso vai te manter no emprego, vai fazer com que a empresa continue existindo. Aí você abriu uma empresa, não queria pagar bem seus funcionários, não prestou atenção no ponto que você abriu, não queria ter um bom atendimento com seus clientes, e você quer que a empresa funcione. Você não se organizava, não pagava as contas direito, e você quer que isso funcione. Toma vergonha na cara, mano. Se organiza, cara. Se organiza. Outra solução. Se organiza.
Se organiza. Se você se organizar no CLT, você vai trabalhar bem, você vai conseguir, de repente, até subir de cargo. Tá? De repente, até mesmo se tornar sócio da empresa que você está lá trabalhando. Se você abrir uma empresa e se organizar suficientemente, você vai pagar bem os seus funcionários, você vai tratá-los bem, você vai dar condições boas de trabalho, você vai fazer com que os funcionários fiquem mais perto de você. Entendeu? Fazendo os funcionários ficarem perto de você, você vai ter funcionários que são fiéis ao seu negócio. Porque eles querem que o seu negócio melhore, prospere, para que você também possa dar condições melhores ainda para ele. De repente, uma promoção de cargo, pagar melhores salários e por aí vai. Tá certo? Ao mesmo tempo, tratando bem os clientes, vai ter mais clientes na sua empresa. E se organizando, você consegue fazer tudo isso, porque você planeja exatamente o que precisa ser feito. Compra de produtos, venda de produtos, reposição de estoque, limpeza e tudo que precisa numa empresa. Ao mesmo tempo, aqui na Uber é a mesma coisa. Se você planeja todos os seus horários e locais de trabalho a semana inteira, as únicas outras coisas com que você deve se preocupar é com qual combustível você usa. Se você usa GNV ou etanol, você pode colocar isso também em prática, se organizar e colocar no GNV, porque você também tem uma economia disso, tá? E aí depois é só trabalhar. E trabalhar bem, atender bem, para que cada vez tenha uma nota melhor. E aí, quanto melhores avaliações você tem, mais chance de ter mais passageiros chegando a você. Acredito que o algoritmo deva trabalhar assim, né? O motorista não tão bem avaliado, que cancela muito, que tem baixa aceitação, provavelmente não deve receber tantas corridas como um motorista que é bem avaliado, tem aceitação, tem cancelamento, tudo bom, né? E ainda assim trabalha bastante horas, tá certo? Então é isso, galera. Para de chorar e vai pra cima. Não desiste, cara. Não desiste. A vida foi feita pra dar certo. Só que pra dar certo tem que se esforçar. E se você não conseguiu é porque não se esforçou o suficiente. Ou ainda não chegou a hora. E quem planta pra caramba, colhe pra caramba. Entendeu? Pode demorar, mas você vai colher. Você vai colher. Tá? E você tem que ir atrás. Só que você não pode desistir. Vai ter gente que vai te criticar, vai ter gente que vai te atrapalhar, vai ter gente que vai te xingar, vai ter gente que vai passar o dia inteiro comentando em tudo que você faz, que você tá fazendo ruim, e você não pode desacreditar de você mesmo, tá? Ninguém acredita em você, tá? Você tem que entender isso. Ninguém acredita em você. Só você acredita em você. E quando você entender isso, é que a sua vida vai funcionar. Quando você entender que ninguém acredita em você, que você tá sozinho, tá? Sozinho, pra quem acredita em Deus. Você e Deus. Quando você entender que é só você, né? Que é só você que consegue mudar a sua vida, aí sim vai dar certo. Beleza? Fica com isso na cabeça. Tá? Faça o seu melhor nas condições que você tem. Enquanto não tem condições de fazer melhor ainda, beleza? Valeu!